18 de setembro. Boa noite. Na edição deste sábado, você vai ver que teve início a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Patos de Minas. Dia Mundial de Limpeza neste sábado contou com ação no Rio Paranaíba. Voluntários se uniram e recolheram todo tipo de resíduos nas margens e no leito do rio. E mais. Com estoque em baixa, o Hemocentro de Patos de Minas realiza dia de coleta especial para reforçar os estoques de sangue da unidade. Homem é encontrado morto em grota do bairro Alto da Serra. O número de óbitos de mães por 100 mil nascidos vivos ainda é muito acima do que é considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Estudo Convac Manaus, que estuda a evolução da vacina Coronavac contra a Covid-19, garante proteção contra a doença superior a 90% em pessoas com comorbidades. Acidentes de trânsito aumentam 40% em Minas Gerais. Patos de Minas tem mais de 100% dos adultos vacinados com pelo menos primeira dose contra a Covid-19. Depois de polêmica envolvendo clínicas de reabilitação, vamos conhecer o trabalho da comunidade terapêutica Fazendinha Senhor Jesus. O NTV News deste sábado começa agora. Foi localizado no final da manhã deste sábado em uma mata nas proximidades do bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, o corpo de um jovem que estava desaparecido desde a noite da última quinta-feira. O corpo de Gustavo Gaia Souza estava em um local de difícil acesso, no interior de uma grota, onde a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de coleta de dados que devem determinar as causas da morte. Foi localizado no final da manhã deste sábado, em uma mata nas proximidades do bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, o corpo de um jovem que estava desaparecido desde a noite da última quinta-feira. A polícia recebeu informações via 190 de que havia sido encontrado por populares um corpo numa mata, ali no Alto da Serra. Havia um cidadão já desaparecido, a polícia estava diligenciando para ver se conseguia informações a respeito desse cidadão desaparecido. Foi feito inclusive um boletim de ocorrência pela própria família. E aí a polícia deslocou no local com as informações e realmente constatou-se um corpo de um jovem com sinais de violência. O corpo de Gustavo Gaia Souza estava em um local de difícil acesso, no interior de uma grota, onde a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de coleta de dados, que devem determinar as causas do óbito. Além das causas, também será apurada a autoria do crime. Tendo em vista os sinais de violência, a perícia compareceu no local, fez os trabalhos, vai fazer a sua conclusão no laudo pericial. A parte investigativa ela fica a responsabilidade da Polícia Civil. E nós, no que pudermos, a gente sempre auxilia. Foram feitos alguns levantamentos, conversas com algumas pessoas da comunidade onde esse cidadão vivia, porém, até o momento, nenhuma informação com relação aos autores. Mas, com certeza, com o passar dos dias, as informações surgirão. O indivíduo ele era conhecido, já era conhecido no meio policial, e a gente aguarda, então, aí as investigações da Polícia Civil, e sempre à disposição para ajudar na elucidação desse crime. Agora a gente te mostra que após receber denúncias de ameaça, um homem de 61 anos foi preso na tarde de hoje. Na casa dele foi encontrada uma arma e várias munições. Tudo começou com uma denúncia. Inconformado com o término do relacionamento, um senhor de 61 anos foi preso na tarde deste sábado, após denúncia da ex-namorada. Além das ameaças, foi repassado aos policiais que o autor teria em sua residência uma arma de fogo. A Polícia Militar, na verdade, recebeu o chamado de uma mulher que teria sofrido ameaças por parte de um ex-namorado. Eles teriam mantido um relacionamento durante algum tempo e ela terminou esse relacionamento e ele acabou ficando insatisfeito com esse término e proferiu algumas ameaças dela, inclusive de morte. A Polícia Militar deslocou, fez contato com a vítima, ela passou algumas informações, inclusive com relação à arma de fogo. Os militares deslocaram até a residência do autor e conseguiram localizar a arma de fogo. Além de um revólver calibre 32, também foram encontradas munições calibre 32, calibre 38 e calibre 22.
pessoal que utiliza arma de fogo, nem sempre eles têm armas com esses calibres, mas normalmente eles têm calibres também diferentes, utilizam ali, às vezes até por um apego ou por coleção, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso específico, ele utilizou desse instrumento para ameaçar a vítima, né? A polícia faz um alerta sobre a posse ilegal de arma de fogo, assim como a importância das denúncias de ameaça e agressão. Hoje foi facilitado, na verdade, até por uma lei federal, esse trâmite da posse e da porte de armas de fogo. A pessoa tem que fazer um treinamento, porque não adianta nada também ter uma arma de fogo e não saber utilizar para autodefesa, porque o que as pessoas esperam, na verdade, é a autodefesa, né? As mulheres vítimas de ameaças ou de violência, elas têm todo um aparato hoje para poder dar andamento nessas denúncias de violência ou de ameaça de violência. Nós temos, inclusive, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que se enquadra nos casos de relacionamento entre um homem e uma mulher. Então é importante que as mulheres também façam essas denúncias antes de acontecer o pior. Nesse caso, a gente vê que havia um potencial de um crime mais grave, né? Agora a gente muda de assunto e te mostra que a pandemia tem mudado a cara da mobilidade urbana. Fugindo do transporte público, onde há o risco de contaminação pelo vírus é maior. Muitas pessoas, então, têm optado pela bicicleta para se deslocar. Com isso, também aumentou os acidentes de trânsito envolvendo os ciclistas. Somente em Minas Gerais, esse aumento foi de quase 40%. Já se vão quase 2 anos e elas ganharam as ruas e avenidas das grandes cidades, seja para ir ao trabalho, no delivery ou até mesmo lazer, quando permitido. Com a pandemia, as vendas de bicicletas no país cresceram em média 50%, comparando 2020 com o ano anterior. Solon trocou o trabalho de leiturista da CEMIG por um emprego numa loja especializada em bikes. Virou até atleta e agora sempre usa a bicicleta para ir trabalhar. E a bike assim mudou a minha vida de uma forma assim absurda, que é assim algo fantástico. O prazer que dá em pedalar e tudo. E hoje o meu trajeto eu venho sempre pedalando. Meu transporte é 100% bicicleta. Onde eu vou de bike. O crescente número de bikes nas ruas fez também com que os acidentes aumentassem. Estudo recente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego registrou um aumento de 30% no número de acidentes graves envolvendo ciclistas nos 5 primeiros meses desse ano. Aqui em Minas, esse aumento ficou acima da média nacional. Os casos de traumas saltaram de 796 em 2020 para 1.102, um aumento de quase 40%. No Hospital de Pronto-Socorro João 23, até julho desse mês, quase 6% das vítimas de acidentes de trânsito foram ciclistas. Número que já ultrapassa a estatística de anos anteriores. Das mais de 4.000 vítimas de trânsito atendidas por lá, 249 eram ciclistas. A pandemia e o consequente isolamento social, ele modificou a nossa forma de locomoção. Juntou-se uma necessidade de um deslocamento, a falta de uma atividade física regular, então a bicicleta surgiu nesse contexto de facilidade, de deslocamento e de uma vida saudável. Porém, esbarrou no maior desafio dos gestores, que é permitir o deslocamento saudável, a mobilidade urbana saudável. Nós temos que fazer valer algumas regras, né? A regra de ouro do CTB, qual é ela? O maior cuida do menor. Então, se eu tenho um condutor da bicicleta, que eu sei que ele não foi preparado para aquilo, que ele está numa condição inferior, ele é hipossuficiente no trânsito, o condutor do veículo maior, né, dos veículos, dos carros, das motos, dos ônibus, eles têm que cuidar desse condutor que está numa situação mais precária, né? E de acordo com os especialistas em trânsito, a probabilidade de um ciclista se envolver em acidente de trânsito hoje no Brasil é 8 vezes maior do que um motorista. Aqui na Orla da Lagoa da Pampulha, onde a ciclovia, como vocês podem ver, é demarcada, é um dos pontos onde acontecem os acidentes em Belo Horizonte.
A maior parte deles ocorre de manhã, bem cedo. Ricardo é bicampeão brasileiro de ciclismo de pista e estrada. No ano passado, durante um treino na Orla da Lagoa, sofreu um acidente grave que o deixou parado por 9 meses. E esse ano, na volta às pistas, mais um acidente. O segundo, em menos de um ano. Graças a Deus, esse foi bem mais brando, né? Mas também irresponsabilidade motorista. Nesse caso, 6h10 da manhã, motorista de 23 anos, na balada a noite inteira, bebendo, dizer que dormiu ao volante, provavelmente foi isso que aconteceu. E ele atravessou a pista, subiu ao calçado e foi de frente comigo. Infelizmente, hoje em dia, pedalar, sair para treinar sábado e domingo muito cedo, que é o horário que a maioria dos ciclistas pedalam, está muito arriscado. É preciso ter conscientização, né? E olha só, daqui a pouco, depois do intervalo no NTV News, a gente te mostra que depois de polêmica envolvendo clínicas de reabilitação, você vai conhecer o trabalho da comunidade terapêutica Fazendinha Senhor Jesus. E ainda hoje, com estoque em baixa, Hemocentro de Patos de Minas realiza dia de coleta especial para reforçar os estoques de sangue da unidade. De volta, e o Hemocentro de Patos de Minas realizou neste sábado um dia de coleta especial para reforçar os estoques de sangue da unidade. Portas abertas no sábado para facilitar o comparecimento de doadores que durante a semana não podem ir até o hemonúcleo. É uma solicitação da própria rede central para que a gente possa abrir mais dias, para que possa um pessoal que não tem condição de virar os dias de semana possa vir fazer a doação de sangue aos sábados aqui no Hemominas. É em torno de um final de semana por mês, né? Nós estamos fazendo o esforço de tentar abrir para que a população possa vir nos ajudar a manter os estoques adequados da parte de sangue. Doador já há algum tempo, o Rodrigo, que é técnico de enfermagem, sabe bem da importância das doações. É importante mais para a sociedade, para as pessoas que necessitam, e é recíproco, né? Onde eu também posso estar precisando de sangue, né? Fazer a parte da gente. Vivenciamos isso todo dia de perto, é muito importante a doação, né? Fica aí um convite a todo mundo, se puder vir fazer essa doação, ajuda muito, muito importante. A Sara se disponibilizou a doar, mas não foi possível desta vez. Ela até que tentou, porém a veia não colaborou com a coleta. É importante, né, doar, porque eu mesmo ia doar para um colega meu, que é meu vizinho, que sofreu acidente recentemente lá em Presidente. Aí eu ia doar para ele, só que eu não consegui, mas de todo jeito aproveitar o momento, né, para doar sempre, porque o meu sangue, como é A negativo, ele sempre precisa também. E é um sangue bem difícil de achar, então eu sempre estou aqui para doar também. Quando eu consigo. Colaborou hoje não, tá até inchado, tadinho. Não colaborou hoje não, mas daqui 3 meses eu volto de novo para tentar. Não pode desistir, né? Daqui 3 meses tenta de novo. O coordenador do Hemocentro explica que todas as doações são importantes, uma vez que os estoques de sangue utilizados por dezenas de municípios precisam ser mantidos. Há uma queda, digamos assim, com relação aos sangues. Os especiais acabam sendo os O, tanto positivo quanto negativo. Isso não é apenas aqui da cidade, mas é do estado como um todo, né? Havendo necessidade de uma maior preocupação com relação a esses dois, mas qualquer pessoa que possa fazer a doação de qualquer tipo sanguíneo, ela é sempre bem-vinda, por conta de necessidade mesmo, para que a gente tenha um estoque que seja adequado. A parte crítica não está, mas ele continua baixo e necessita de atenção com relação a que as pessoas possam vir fazer a doação, seja aquelas que já têm a experiência de vir aqui outras vezes, aquelas que não conhecem, que porventura queiram vir fazer o agendamento pela internet, para que a gente possa, ele veja como possa ajudar as outras pessoas e a gente manter o estoque que seja menos preocupante tanto para a cidade de Patos como para a região.
E daqui a gente reforça para você a importância de doar sangue. Afinal de contas, você vai estar ajudando muitas vidas. E olha só, no Brasil, o número de óbitos de mães por 100 mil nascidos vivos ainda é muito acima do que é considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Na próxima semana, representantes de dezenas de entidades vão assinar um documento em que se comprometem a adotar práticas para evitar essas mortes. Entre as causas está a chamada violência obstétrica, sofrida por milhares de mulheres todos os anos. A UFMG iniciou um estudo para mapear os casos e propor ações. A felicidade da descoberta da gravidez até o momento do parto pode se transformar em um pesadelo para algumas mulheres. Elas são vítimas da violência obstétrica, uma situação que às vezes passa desapercebida pelas gestantes. Pensando nisso, uma pesquisa da UFMG busca identificar como está essa assistência, principalmente com as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. No mundo que tem mais mortes maternas por Covid, né? Então, o que isso demonstra? Demonstra que a nossa assistência já não estava legal e quando veio o Covid isso piorou muito, né? Então, é o que a gente tem hoje e é dramática a situação. As mulheres gestantes, puérperas e mulheres que tiveram abortamento até 15 dias, elas estão como um grupo de risco desde abril do ano passado. E tem poucos meses que elas começaram a ter acesso à vacina. As mulheres pretas são as mais atingidas por essa agressão, de acordo com a Fiocruz. Entre os motivos estão cesarianas desnecessárias, parto normal violento e o racismo estrutural. Em primeiro lugar, por causa do racismo obstétrico, né? No Brasil, a gente tem um racismo estrutural, e isso também ele aparece na assistência obstétrica, que a gente chama de racismo obstétrico. E fora as outras iniquidades que as mulheres negras vivenciam todos os dias, que culminam delas serem maiores vítimas em violência obstétrica e também em mortalidade materna. Para a especialista, a formação em obstetrícia está parada no tempo e precisa passar por uma reforma para que essas ocorrências de violência diminuam. Ela defende ainda que o acesso ao parto humanizado deveria ser mais amplo. Caminham nesse sentido, porque a gente sabe que a violência ela vem junto com maus resultados, com maior mortalidade materna, maior mortalidade infantil. Então, assim, a gente não tem dúvida que isso tem que acabar, né? Depois de toda a polêmica envolvendo clínicas de reabilitação em Patos de Minas, você vai conhecer agora o trabalho da comunidade terapêutica Fazendinha Senhor Jesus. A comunidade terapêutica Fazendinha Senhor Jesus foi fundada há 28 anos, com o intuito de ajudar pessoas como companheiro à época da Dora Lagares. Em 1993, o meu marido saiu da comunidade terapêutica, né? E saiu recuperado depois de 9 meses, então a gente veio e abriu aqui. No caso, seria a comunidade terapêutica com internação voluntária. A clínica especializada, ela pode receber pessoas involuntárias ou compulsórias, né? Que às vezes a pessoa vai contra a vontade dela. Aqui na comunidade terapêutica são todos voluntários, eles aceitam se internar e vêm porque eles pediram para vir. Hoje o local tem 60 vagas, 25 delas estão ocupadas. O plano terapêutico tem duração de 9 a 12 meses. Nosso plano terapêutico são 9 meses, né? Mas como ele está aqui voluntário, ele pode desistir a qualquer momento. Ele pode pedir a desistência e a lei autoriza que ele fique até 12 meses. Caso ele termine os 9 meses, como eu tenho 2 aqui hoje, e eles queiram ficar mais tempo, eles podem pedir mais 3 meses. O que o governo pede para a gente é o seguinte, que você tenha uma boa estrutura, que você tenha uma equipe multidisciplinar adequada, que você ofereça uma comida de qualidade e que ele seja realmente acolhido, né? Que ele seja bem tratado, que ele tenha dignidade, para ele sair daqui uma pessoa que realmente vai se integrar à sociedade. Ao longo dos anos, muitas histórias foram transformadas. São milhares que já passaram por aqui e também tem milhares de recuperados, né? A recuperação varia assim na faixa de 30%, 40% hoje. Há uns 15 anos atrás chegava até 70% de quem terminou o tempo. Mas
vai diminuindo, né? Mas aqui eu tenho alguns até afiliados de casamento, bastante. Eu acho que funciona. Uma vez por ano a gente faz uma festa aqui de confraternização. Quem está recuperado vem. E é uma festa muito grande, graças a Deus. Ainda hoje você vai ver que em Patos de Minas, mais de 100% dos adultos foram vacinados com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. E estudo Covac Manaus, que estuda a evolução da vacina Coronavac contra a Covid-19, garante proteção contra a doença superior a 90% em pessoas com comorbidades. Informações preliminares do estudo Covac Manaus, realizado na capital amazonense, mostram que a Coronavac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid-19, garante proteção contra a doença superior a 90% em pessoas com comorbidades. As informações são do Instituto Butantan, que produz o imunizante aqui no Brasil. A pesquisa está sendo feita com 5.000 profissionais da educação e da segurança pública da rede estadual de Manaus, com idades entre 18 e 49 anos. Do total desse público vacinado com imunizante, somente 2,6% tiveram infecções causadas pelo SARS-CoV-2. O índice de hospitalizações pela doença foi de 0,1% e o de admissões em unidade de terapia intensiva foi de 0,4%. Um óbito foi confirmado, configurando uma porcentagem de 0,02% da amostra. Em nota, o Instituto Butantan destacou que a efetividade da Coronavac foi superior a 97% contra infecções, hospitalizações, internações em UTI e mortes. Outro indicador relevante é que entre os vacinados, 91% apresentaram anticorpos detectáveis após tomarem a primeira dose e 99,8% após a segunda dose. Entre as principais comorbidades apresentadas pelos voluntários que participaram do estudo estão a obesidade, com 72%, seguido pela diabetes, com 54%, hipertensão arterial, 36%, e imunossupressão, 27%. E o desafio de imunizar os mineiros continua. Algumas cidades estão em situação melhor do que as outras. Por exemplo, aqui em Patos de Minas, mais de 100% dos adultos foram vacinados com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. A boa notícia é que o compartilhamento de doses entre as cidades agora está autorizado pela Secretaria de Estado de Saúde e já começou. Cerca de 450 cidades mineiras já vacinaram todos os adultos acima de 18 anos com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Já outros municípios ainda estão na luta para imunizar seus habitantes. Agora, quem já concluiu o ciclo vacinal pode ajudar quem ainda está no processo. A Secretaria Estadual de Saúde autorizou o remanejamento de doses entre as cidades. Foi o que aconteceu em Betim, na região metropolitana. O município já alcançou a meta determinada pelo Plano Nacional de Vacinação e agora vai ajudar o vizinho Igarapé com 2.000 doses. Esse remanejamento ele é feito através dos GAMOVs regionais. O GAMOV é uma estratégia que foi criada recentemente, significa Grupo de Análise e Monitoramento da Vacinação. Tem um GAMOV aqui no nível central e 28 GAMOVs regionais. Então, esses grupos que têm participação também ativa de gestores municipais, através do COSEMES, eles discutem a necessidade de remanejamento ali naquela região. Então, quem faz o controle todo desse remanejamento de forma periódica e monitorada são os GAMOVs regionais. E aí, na data de ontem, fazendo um levantamento com os GAMOVs regionais em relação a municípios que tinham Coronavac em estoque para remanejamento, nós compilamos o número de aproximadamente 37.000 doses que serão remanejadas para outros municípios, ajudando a equalizar a vacinação e ajudando os municípios que estão mais atrasados a atingirem a população acima de 18 anos de idade. Por enquanto, o compartilhamento só é permitido para a Coronavac. A vacina tem um intervalo menor entre as doses e não pode ser utilizada nos adolescentes, próximo público-alvo da campanha de vacinação. Para os adolescentes, a única vacina que pode ser utilizada é a Pfizer,
E para os idosos, a primeira vacina a ser utilizada é a Pfizer, nesse reforço, na impossibilidade usa a AstraZeneca e Janssen. Então, a Coronavac ela é utilizada só na população acima de 18 anos de idade. E os municípios que já concluíram a vacinação na população acima de 18 anos de idade não farão uso mais dessa vacina. O uso de inteligência artificial na saúde fez surgir uma nova gama de possibilidades de tratamentos médicos. Durante a pandemia, a tecnologia também auxiliou na coleta de dados e no desenvolvimento de diagnósticos mais precisos. É preciso agora buscar parâmetros éticos para sua aplicação. Enquanto o coronavírus se alastra, a força-tarefa que reúne pesquisadores, startups e operadoras de saúde corre contra o tempo para aprimorar modelos e desenvolver novos algoritmos para problemas mais complexos. A pandemia está apontando, por exemplo, a necessidade de uma melhor gestão das unidades de terapia intensiva. Segundo o boletim do Observatório Covid-19, divulgado pela Fiocruz, em junho deste ano, a maioria dos estados brasileiros apresentava taxas de ocupação de pelo menos 80%, sendo que alguns estados ultrapassavam 90%. Para você ter ideia, um único paciente em UTI ele pode gerar cerca de 100 gigabytes de dados por dia. Se você colocar que um UTI tem 10 leitos, que um hospital pode ter até 100 leitos de UTI, é muita coisa. Então, quando esses dados todos eles não são capturados de maneira adequada, processados de forma adequada, eles são só dados, eles não geram conhecimento nem inteligência. E esse é um grande problema, você predizer não só quantos leitos você vai ter, mas que tipo de recurso você tem que ter colocado dentro desse leito para atender adequadamente a sua população. A solução para o gargalo pode estar na tecnologia para UTIs inteligentes desenvolvida pela startup com o nome. Ela consegue fazer uma predição das complicações de um paciente dentro de um sistema de UTI a partir de exames laboratoriais e sinais vitais. E consegue entregar para o médico uma predição que apoia ele numa série de decisões. A solução também permite que a gente consiga estimar o tempo de permanência, por exemplo, numa UTI, né, que é um dado muito importante para a gestão de leitos. O projeto, desenvolvido a partir de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, será aplicado no Hospital das Clínicas e vai contribuir para aliviar a sobrecarga dos profissionais de saúde. O primeiro ganho para nós, profissionais de saúde. Nós vamos poder nos dedicar mais àquilo que nós tivemos formação para fazer, que é cuidar do paciente, e menos às tarefas, vamos chamar, mais burocráticas. O segundo ponto é a gestão mais adequada dos recursos, né? Você pode prever quantos leitos, por exemplo, essa instituição vai precisar para atender um cenário Covid ou um cenário não Covid. Quais as complicações que aqueles pacientes que estão conosco estão mais propensos a desenvolver. Isso tudo tem um valor agregado muito alto. Outra preocupação dos órgãos de saúde é a grande capacidade de mutação do coronavírus, que eleva o potencial de transmissão da doença. Com o apoio da inteligência artificial, pesquisadores da Unicamp, da USP, da Unesp e do INSPER criaram um projeto para detectar mais rapidamente variantes do vírus e identificar comorbidades ainda não associadas aos casos graves. A tecnologia ajudará médicos e gestores na busca por tratamentos e políticas públicas mais eficazes. O potencial de inovação tecnológica está ligado principalmente à disponibilidade de dados. Isso porque a inteligência artificial só vai ficando melhor quando médicos e programadores fornecem uma base robusta de informações. Esse é um dos grandes desafios que a área enfrenta no Brasil. A tecnologia da inteligência artificial são algoritmos disponíveis gratuitamente online, mas tem um custo baixíssimo. O que a gente precisa é da matéria-prima, que são os dados. Porém, os nossos dados não são da qualidade que a gente gostaria que eles tivessem. Então, a gente gostaria de conseguir acompanhar os dados do paciente à medida que ele vai transitando no sistema de saúde até levar ao óbito. Com esses dados, nós conseguiríamos desenvolver algoritmos de machine learning para predizer qual o risco desse paciente, por exemplo, ter uma internação grave daqui a um ano. Se a gente tivesse esses dados, os algoritmos iam aprendendo, as características dos pacientes que fazem eles terem problemas graves de saúde e conseguiríamos atuar
na prevenção. A necessidade de se dar mais atenção à inteligência artificial fez com que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, lançasse um programa para investir em pesquisas aplicadas na área. O Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, sediado na UFMG, foi um dos selecionados. As grandes economias mundiais veem na inteligência artificial um eixo do futuro, mas não tem recursos humanos qualificados para isso. Então, esse centro vai ter condições de capacitar a gente, não só para desenvolver, mas para usar essas tecnologias. O centro recebeu o aporte de 15 milhões de reais em uma articulação entre a UFMG, o governo do estado e parcerias com empresas privadas. A equipe é composta por 130 pesquisadores das áreas de medicina e tecnologia. Você colocar todas essas pessoas, todos esses atores trabalhando de forma articulada, por si só já é um grande passo. Para o estado, nós temos aqui o potencial de iniciar realmente essa mudança de cultura e uma mudança de patamar na qualidade e no alcance de atendimento da saúde. A equipe vai atuar em diferentes linhas de pesquisa. 2 delas chamam mais atenção. A que prevê a integração de bases de dados do SUS e da saúde suplementar e a que constrói modelos para atuar na prevenção e na mitigação de epidemias, a partir do acompanhamento das mídias sociais. O que a gente tem feito é tentado desenvolver essas mesmas tecnologias, né, que a gente usou para dengue e um pouco para zika e chikungunya, para tentar acompanhar a epidemia de Covid. E, basicamente, é uma tentativa de você olhar para as mídias sociais e, através de técnicas de inteligência artificial, você tentar predizer o risco de alguma coisa estar acontecendo. As possibilidades são realmente infinitas e essa transformação digital só está começando. Já se sabe que a inteligência artificial tem grande potencial para melhorar a vida de todos. O debate agora é sobre a necessidade de regras que orientem os avanços. O objetivo das diretrizes não é impedir a inovação e a criatividade, é fomentar o uso da tecnologia e garantir que ela esteja centrada no ser humano e nos direitos fundamentais. Desde 2020, está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que prevê o marco legal da inteligência artificial, estabelecendo princípios, direitos e deveres para o uso da tecnologia. A proposta pode trazer avanços para a transformação digital no país. O problema é que ela passou a tramitar em regime de urgência, sem antes ser discutida com a sociedade. Movimentos e entidades do setor defendem que o texto leve em conta ameaças que podem surgir com a aplicação da inteligência artificial na sociedade e que as regras sejam baseadas na ética, no equilíbrio e na transparência para garantir que a tecnologia continue a gerar valor e não danos. A inteligência artificial pode ter vieses raciais, vieses de gênero, né? Vieses de preferências, vieses políticos, tudo isso pode acontecer quando se substitui o elemento humano por esses programas. É preciso uma regulamentação, é preciso a preocupação ética, por exemplo, no caso da saúde, né, você vai trabalhar com dados sensíveis das pessoas. As tecnologias, elas têm que beneficiar o ser humano e não criar situações danosas. Você vai ver ainda nesta edição que o Ministério da Educação lançou hoje um programa de apoio financeiro para a implementação do itinerário formativo. E esposa de idoso de mais de 70 anos pede ajuda da população para que este homem consiga um atendimento médico e apoio para os cuidados com ele. O Ministério da Educação lançou hoje um programa de apoio financeiro para a implementação do itinerário formativo, uma das etapas do novo ensino médio, que será concretizada em 2022 e vai permitir que os alunos aprofundem conhecimentos em uma ou mais áreas de seu interesse. Segundo o ministro da pasta, Milton Roberto, foram repassados 360 milhões de reais para mais de 4 mil escolas selecionadas pelo projeto.
De acordo com o ministro, a nova opção curricular do ensino médio vai priorizar áreas estratégicas para o país e direcionar a jornada estudantil com destino à universidade. Com os chamados itinerários formativos, após concluir a formação curricular básica, cada estudante vai escolher a área em que deve seguir de acordo com os interesses e necessidades pessoais. Os itinerários se dividem em 5: matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. O 5º itinerário, prevê a formação profissional e técnica do estudante. Agora a gente te mostra que o PIB mineiro do estado apresentou crescimento maior que a média nacional. O desempenho da economia de Minas Gerais no segundo semestre de 2021 foi superior ao do Brasil. No estado, o PIB cresceu quase 2% em relação aos 3 meses anteriores. No Brasil, houve estabilidade, com retração de 0,1%. Os números foram apresentados na tarde de sexta-feira pela Fundação João Pinheiro. O PIB de Minas Gerais registrou alta de 1,8% em relação aos 3 primeiros meses do ano. A soma de toda a riqueza produzida no estado alcançou 206,1 bilhões de reais entre abril e junho. O setor agropecuário teve retração de 3,2% no período. A queda na produção foi mais intensa por conta do desempenho negativo da cafeicultura em um ano de perdas no ciclo bianual do cultivo. Toda essa questão de falta de chuvas, né, e combinada aí com a região do sul de Minas, que também sofreu aí com geadas e tal, e combinada com a questão da bianualidade, né, do café, que é um ano de baixa, né, na produtividade, ajuda a gente a entender o resultado da nossa agropecuária aí negativo. O setor industrial cresceu 4,6% no segundo trimestre. A indústria de transformação foi determinante para o resultado positivo, com 18% no acumulado do ano. Essa siderúrgica em Betim produz 25 mil toneladas de ferro gusa por mês e fornece 2 mil toneladas de peças fundidas para a indústria automobilística. Márcio acredita o bom desempenho da empresa, a gestão, autonomia de matéria-prima e negociações com os clientes. Nós tivemos impacto seríssimo em outros fundentes, tais como silício, né? Ligas de silício, ligas de molibdênio, cata de aço. Isso impactou frontalmente nossos custos e uma situação recorrente aí em diversas empresas do setor automobilístico que encontraram, então, dificuldade de repassar esses aumentos para as montadoras, né, e para os seus parceiros. E isso aí acabou pressionando muita gente, gerou aí muita vamos dizer assim, muita energia nas negociações entre as empresas, né? Muitos pontos muitas reuniões calorosas, etc. Mas, a princípio, eu acho que o bom senso prevaleceu, né? Alguns repasses conseguiram ser feitos e estamos navegando, graças a Deus. Os serviços também tiveram crescimento. O setor responde por quase 1/3 do desempenho positivo do estado no segundo trimestre, com geração de quase 102 bilhões de reais. O peso preponderante desse segmento está relacionado com atividades imobiliárias. Em aluguéis, com certeza, a gente teve uma contribuição positiva e importante. O segundo componente, né, desse grupo de outros serviços que tem maior peso são serviços profissionais. Aqui são serviços relacionados com consultorias, tem desde a parte, né, de serviços extremamente profissionalizados, até uma parte de pesquisa mesmo, de produção de ciência e tecnologia, tem uma parte relacionada com serviços de caráter administrativo que são prestados. Nesse setor, o turismo conseguiu boa recuperação. A variação positiva do segundo para o primeiro trimestre deste ano foi de 7,5%. Peter trabalha com destinos culturais e históricos de Minas e contratou novos funcionários para ajudar a trazer mais turistas para cá. Hoje mesmo a gente já contratou mais um e vamos aumentar essa contratação. A gente já está fazendo um planejamento aí, né?
E a gente já está planejando, né, novas excursões, a gente já está fazendo um planejamento futuro aí, porque como a demanda está aumentando, a gente está vendo essa possibilidade aí de criar novos roteiros. Agora a gente vai mostrar para você um apelo por atendimento em saúde em Patos de Minas. Pois é, mais uma vez, mas agora os personagens são outros. A esposa de um idoso de mais de 70 anos de idade pede ajuda da população para que esse homem consiga um atendimento médico e apoio para os cuidados com ele. O homem está acamado e sozinha a mulher não tem conseguido cuidar dele. João Justino Pereira é um idoso de 77 anos que mora com a esposa, Cenide Souza. Ele está debilitado, acamado e não consegue mais andar e nem mesmo ir ao banheiro sozinho. O filho do casal também não consegue ajudá-los em tempo integral e a dona Ceni cuida dele praticamente sozinha. O homem está assim há cerca de 2 anos e ela faz o possível para cuidar dele. Aposentados, ambos vivem com o dinheiro da aposentadoria, que é pouco e mal dá para a alimentação e para os remédios dele. Tem mais ou menos 1 ano, né, que piorou. Depois que entrou essa pandemia, ficou quieto dentro de casa e piorou. Mas tem 2 anos que nós estamos aqui nessa casa fechada. Eu tenho uma amiga minha aí que vem aqui e faz o curativo nele. Muito boa mulher. Ele deu uma trombose venosa. É o que eu sei. Agora o outro eu não sei por que ele ficou assim, por que ele não conversa. É o que eu queria saber. E lá da UPA não falou, né? Os roxos pelos braços também são parte da preocupação da mulher. Na quinta-feira, o senhor João caiu da cama e o filho teve que levá-lo ao posto de saúde para receber atendimento. Uma nova consulta a domicílio foi agendada para a próxima quarta-feira, dia 22. Mas a idosa teme pela piora do senhor João. Não dou conta, né? Porque eu caio do braço, não dou conta. Se ele cair, eu chamei o vizinho para levantar ele. O vizinho falou comigo assim, não, senhora, não dá conta de cuidar dele. Só tem que pedir ajuda mesmo. Eu preciso de um hospital para internar ele, para ver se ele volta a caminhar, pelo menos devagar, igual ele estava andando, né? Porque estava caminhando devagar, mas ia no banheiro, tomava o banho. Você entendeu? Porque eu ajudando, mas agora nem isso ele não faz. Nem levantar, ele não levanta. Eu quero que arrumar um hospital para internar ele, que ele não aguenta até quarta-feira do jeito que ele está aqui, não. Ele vai morrer comigo sozinho aqui. Então eu estou pedindo ajuda a vocês. Desesperada com o estado do marido, ela pede ajuda para conseguir um atendimento médico mais urgente ou mesmo uma internação no hospital para que ele seja amparado. Quem puder auxiliar a família pode entrar em contato pelo telefone 349-9940-1399. Quantas famílias, igual a da dona Ceni, vivem problemas de saúde como esse? O que as autoridades esperam para mudar situações como essa? É preciso deixar as mídias, é preciso ter o contato com o povo para que a realidade de pessoas como a da dona Ceni e do companheiro dela possam ser mudados, que eles possam ter condições de atendimento digno. Afinal de contas, é para isso que eles pagam em dia os impostos e contribuições deles. O telefone para você ajudar está aparecendo aqui na sua tela, é o 99940-1399. Ajude, faça a parte, porque essa família precisa da sua ajuda e só você pode ajudar. Daqui a pouco aqui no NTV News você vai ver que Dia Mundial de Limpeza neste sábado contou com ação no Rio Paranaíba e teve início também hoje a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Patos de Minas. Teve início neste sábado a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Patos de Minas. Alguns são pequenos, outros grandes, a maioria fofos e tem até os que metem medo pelo tamanho, mas que na verdade são apenas amigos. Todos eles saíram para um passeio diferente, vacinar contra a raiva. Nós estamos iniciando hoje a primeira etapa, ainda temos mais 3 etapas aqui na zona urbana, em pontos diversos da cidade. Então iniciamos hoje, a vacinação iniciou às 8 horas e vamos até às 16.
A diretora das zoonoses lembrou que nos distritos e fazendas, as imunizações de cães e gatos já tiveram início. Nós iniciamos no dia 1º de setembro, na zona rural, e vamos continuar vacinando na zona rural até o final de novembro. Seja no colo ou na coleira, importante mesmo é tirar um tempo para cuidar destes amiguinhos. Afinal de contas, até a gente tem que vacinar, eles com certeza também têm. A companhia nossa. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Animal tem que ser bem cuidado, né? A senhora sempre traz para vacinar? Sempre trago, sempre dá banho, sempre trata com o maior cuidado. E a gente pede a colaboração da população para trazer, a gente está pedindo para vir só um adulto da família trazendo o animal, para a gente evitar aglomeração, E os gatos têm essa importância de vacinar, então trazendo a caixinha de transporte, a vacinação é bem rápida, bem tranquila, para não ter estresse ao animal. Vacinar os animais ainda é a única forma de prevenir a doença, que é fatal em quase 100% dos casos, além do risco de afetar também os humanos. A gente sabe que o vírus da raiva é um vírus circulante aqui na nossa região. Ano passado a gente teve um morcego positivo para raiva. Esse ano já teve 2 óbitos de bovino também aqui na nossa zona rural. Então é um vírus circulante. A única forma de imunização é através da vacina. A prevenção que nós temos é a vacinação. Parabéns para a população que sabe, mesmo sem tantas informações e divulgações sobre esse fato, da importância de vacinar o seu cãozinho e também o seu gatinho. E olha, o Dia Mundial de Limpeza, neste sábado, contou com ação no Rio Paranaíba, aqui em Patos de Minas. Voluntários se uniram e recolheram todo tipo de resíduos nas margens e no leito do rio. Todo este lixo foi retirado do leito do Rio Paranaíba, mostrando uma pequena porção do que, irregularmente, vai parar nas águas. A ação envolveu órgãos ambientais e voluntários. A ideia começou com um grupo de pescadores, depois nós juntamos o poder constituído aqui de estado, igual o IEF, município e também todos os órgãos de ONG, essa questão toda, e sempre para cá. Aproveitando que hoje é o Dia Mundial da Limpeza, sabe? E estou sempre para fazer uma pequena limpeza, um início de um serviço para limpar as margens do Rio Paranaíba e tentar recuperar ele. A ideia é sair daqui com um pensamento de fechar a APP com cerca e plantar ela de novo. Isso aí é uma obrigação, não é do governo, É uma obrigação da sociedade. E a sociedade tem que ser conscientizada de destinar seu lixo, de proteger suas matas ciliares, de fazer os seus plantios, a proteção de si. Uma iniciativa muito bacana, muito importante. A participação de cada um é louvável, sábado de manhã, na tarefa de contribuir para a limpeza aqui do nosso Paranaíba. Então a Defesa Civil à frente, junto com os outros órgãos envolvidos nesse projeto, incentivando, orientando, até educando as pessoas a forma correta de descartar os lixos, é muito importante para evitar um impacto no meio ambiente. Todas as ações que visam a recuperação de mananciais são importantes, principalmente nessa época que a gente se encontra. Hoje, comemorando o Dia Mundial da Limpeza, fizemos essa ação nas margens do Rio Paranaíba, retirando resíduos oriundos aí que pode ter vindo chegando da comunidade ou até mesmo das áreas ao entorno. E o importante é revitalizar essas margens, revitalizar essas áreas de um jeito que prossiga sempre com essas ações e sejam ações contínuas para melhorar assim a vida do rio. O Dionísio é coordenador do Dia Mundial da Limpeza, que propõe ampliar ainda mais as ações que incentivam e inspiram outras pessoas. Com a pandemia, ficou necessário o resguardo em função da saúde. Então, em cima disso, a coordenação geral decidiu fazer 4 movimentos. A limpeza ambiental, que é essa que nós fizemos hoje aqui. A limpeza digital, que é aquela onde as pessoas vão fazer uma limpeza nas suas mídias sociais. A limpeza solidária, onde as pessoas vão pegar o seu equipamento, o seu material de escritório, sua biblioteca, suas roupas, vão fazer uma limpeza e fazer uma doação para uma entidade de caridade. A limpeza mental, que é aquela que todo mundo vai parar durante o dia de hoje e fazer uma reflexão o quanto de, entre aspas, lixo, nós impactamos no meio social, no meio estudantil, no meio de lazer, nas nossas famílias. Limpar, conscientizar, cuidar para não acabar. O pequeno Samuel
participou ativamente do movimento, viu de perto a situação do rio e faz um alerta. O rio tá muito seco, né? Eu andei, né, lá dentro dele, eu vi muito lixo. Eu vi o esgoto, né? Água saindo lá do esgoto. Eu acho muito ruim, né? Porque a natureza, ela precisa da terra limpa, né? Para poder fazer a fotossíntese e tudo, né? Então, se a gente jogar lixo, vai tampar lá a terra, né? E vai cair as frutas, né? As frutas vai cair, vai murchando, né? E dá semente. E se cair em cima de qualquer coisa assim que não dá para ela nascer, ela não vai nascer, ela vai morrer, né? Então, a gente tem que preservar a natureza, não jogar lixo e também tirar os esgotos, né? Tratar essa água para depois não ter risco. A água, se acabar a água, o mundo morre. Pois é, Samuel, é preciso tratar essa água para não ter o risco depois, como você bem disse. O NTV News especial deste sábado vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia na edição de hoje. Eu e você, nós voltamos a nos encontrar no próximo mês. Estou saindo de férias, a gente se encontra. Boa noite, bom final de semana, até a próxima.